A cidade sufocava sob seu próprio peso. Prédios de tijolos, antes vibrantes, agora estavam opacos e cansados, com janelas sujas. As ruas estavam silenciosas, exceto pelo gemido de um caminhão ou pelo arrastar de pés cansados. A mãe voltava para casa após o turno, o filho seguia atrás, agarrado ao uniforme suado das horas em pé. O garoto chutou uma lata jogada na calçada com a cabeça baixa. Nenhum dos dois falou, seus pensamentos estavam focados em sobreviver. Eles passaram pelo parque tomado pelo mato e abandonado, como o resto da cidade. Então, algo chamou a atenção do garoto. Um bichinho de pelúcia estava sentado em um banco desgastado. Seu tecido estava impecável, apesar da sujeira ao redor. Era pequeno, macio e, de alguma forma, convidativo. Sua cor mudava na luz que diminuía, azuis suaves, verdes claros, amarelos quentes. O garoto parou, olhando fixamente. "Mãe", ele disse, apontando. Ela acompanhou o olhar dele. "Alguém deixou isso", ela disse, já avançando, provavelmente uma criança. O garoto puxou a manga dela. "Podemos levar, por favor?" Ela hesitou. "Não é nosso, mas ninguém vai voltar para pegá-lo", disse o garoto com a voz suave. "Está só ali parado", suspirou sua mãe, com os ombros caídos. Talvez fosse exaustão, talvez fosse o pedido silencioso na voz do filho. "Tudo bem", ela disse, "mas mantenha-o limpo, não arraste pela lama." O menino sorriu radiante, pegando o bichinho de pelúcia e o abraçando forte. Era macio, mais macio do que ele esperava. Quente. Mesmo naquela noite, ele dormiu com o bichinho de pelúcia apertado contra o peito. Normalmente, o sono vinha em fragmentos, interrompido por pesadelos que faziam sua mãe correr até ele, mas naquela noite, sua respiração era constante, tranquila. Pela manhã, ele correu para a cozinha com o bichinho de pelúcia sob o braço. Ele cantarolou uma melodia enquanto despejava seu cereal em uma tigela. Sua mãe piscou, surpresa com a cena. Ele não sorria assim há meses, talvez mais. Ela observava o bichinho de pelúcia enquanto ele comia. Havia algo nele, algo que chamava a atenção dela. Ela estendeu a mão, passando os dedos pela superfície dele. O tecido estava frio, mas à medida que sua mão permanecia ali, um calor se espalhou por ela e seus ombros relaxaram. E pela primeira vez em anos, o nó de ansiedade em seu peito se desfez. O peso das contas atrasadas, armários vazios e noites sem dormir sumiu. Seus lábios se entreabriram e ela soltou um suspiro suave, quase uma risada. Por um momento, tudo parecia estar bem. Então seu filho puxou o bichinho de pelúcia. "Mãe, posso levar para a escola?" Seu filho de repente implorou. A mãe dele nem olhou para ele, apenas fixou o olhar carinhoso no brinquedo. "Hoje não", ela murmurou, com a voz suave, mas firme. "Mas eu preciso disso", ele insistiu, apertando mais o brinquedo. "Isso melhora tudo." Ela beijou sua testa, sentindo o pelo macio do brinquedo entre os dois. "Ele precisa estar seguro. Querido, vou levá-lo e mantê-lo perto." Relutante, ele assentiu, sua pequena mão demorando-se no brinquedo antes de entregá-lo. Ela o colocou na bolsa, fazendo uma promessa silenciosa de mantê-lo protegido. O menino foi à escola e a mãe ao trabalho. A lanchonete fervilhava em meio ao caos de sempre. Pratos batiam, café era servido sem parar e o murmúrio de vozes cansadas preenchia o ambiente. A mãe se encostou no balcão dos fundos. Seu intervalo era um breve respiro em meio ao turbilhão de pedidos e reclamações. Ela tirou o bichinho de pelúcia da bolsa, colocando-o delicadamente no colo. Seus dedos passaram pelo tecido e aquela calma familiar voltou, dissipando a tensão em seus ombros. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo-se respirar. Uma voz rompeu a névoa, tirando um cochilo aqui atrás. Ela abriu os olhos e viu uma colega de trabalho, uma garçonete que sempre parecia estar a uma gorjeta ruim de desabar. O cabelo dela estava preso às pressas, e as olheiras sob seus olhos pareciam sombras permanentes. "Só estou recuperando o fôlego", disse a mãe, conseguindo esboçar um pequeno sorriso. Ela levantou o bichinho de pelúcia. "Meus filhos!" A garçonete ergueu a sobrancelha. "Não está um pouco velho para brinquedos?" "Não é bem assim", disse a mãe, seu sorriso suavizando. "Isso ajuda." A garçonete cruzou os braços. "Ajuda." A mãe hesitou, então estendeu o bichinho de pelúcia para ela. "Aqui, experimente." A garçonete a olhou cética, mas a curiosidade prevaleceu. Ela estendeu a mão, os dedos tocando o tecido macio. O efeito foi imediato, sua postura tensa se desfez, e ela soltou um longo suspiro, seus ombros afundando como se alguém tivesse tirado um grande peso deles.
Seu olhar carrancudo suavizou-se em algo irreconhecível, um sorriso. Uau! Ela sussurrou, virando o bichinho de pelúcia nas mãos, como se tentasse descobrir seu segredo. A mãe a observava, com um leve sorriso nos cantos dos lábios. Eu te disse, ela falou, recostando-se no balcão, é diferente. A garçonete o devolveu, relutante, com os dedos ainda pousados no tecido. Seja o que for, eu preciso de um, disse ela, com uma voz mais suave do que a mãe já ouvira. A mãe colocou o bichinho de pelúcia na bolsa, ainda sentindo seu calor pelo tecido. Ela olhou para o relógio e suspirou. O intervalo terminou, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não temia retornar ao trabalho. A lanchonete estava mais cheia que o normal, mas os clientes não queriam seu café e torta habituais. Em vez disso, eles conversavam em sussurros e lançavam olhares curiosos. A notícia se espalhou, sem que a mãe soubesse como. Clientes habituais demoravam mais, olhando para sua bolsa. Quando um homem perguntou sobre isso, sua voz era baixa, quase conspiratória. Ela sabia que as comportas haviam se aberto. O brinquedo, ele disse, com as mãos calejadas segurando a xícara de café. Ouvi dizer que isso ajuda. Ela hesitou, olhando para ele. Seu rosto mostrava preocupação, com linhas de noites sem dormir e medos calados. Ela suspirou e pôs a mão na bolsa. Ao pôr o bichinho de pelúcia no balcão, o ambiente pareceu prender a respiração. O homem olhou fixamente para o objeto, sua mão pairando por um momento antes de pegá-lo. Quando seus dedos afundaram no tecido macio, seus ombros caíram e um suspiro trêmulo escapou dele. Seus lábios se curvaram em um sorriso tênue, quase incrédulo. Obrigado, murmurou ele, sua voz carregada de emoção. Tudo começou discretamente. Uma irmã contou à vizinha, que contou à prima. Em pouco tempo, a lanchonete estava cheia de sussurros sobre o brinquedo milagroso. As pessoas vinham pela torta, mas não tiravam os olhos da mãe. Alguns eram ousados, perguntavam diretamente, outros ficavam em silêncio, esperando uma oportunidade para falar. Ela não sabia como dizer não. As histórias a tocavam, cada uma pesada de desespero, o pai lutando para manter a família unida. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Os olhos, incapaz de falar, o idoso cujas mãos tremiam ao estender a mão, como se pudesse se despedaçar ao menor toque. A mãe se viu marcando horários para as pessoas pegarem emprestado. 1 hora aqui, meio-dia ali, ela mantinha um caderno guardado sob o balcão, cheio de nomes e horários rabiscados. Cada pessoa saía parecendo mais leve, seus fardos momentaneamente aliviados. Mas o bichinho de pelúcia sempre voltava para ela. No fim do dia, era do filho, afinal, e ela não suportava vê-lo sem ele. Mesmo assim, o olhar das pessoas quando ela lhes entregava o bichinho, como se estivessem recebendo o mundo, fazia com que ela se perguntasse se estava fazendo a coisa certa. A lanchonete estava movimentada enquanto a mãe servia café e torta aos fregueses habituais. Mas o assunto do dia não era política nem o tempo, era o bichinho de pelúcia. Todos tinham histórias de como ele acalmou birras, aliviou noites sem sono ou trouxe raros sorrisos a rostos cansados.
Sentada perto do balcão, uma avó de dedos ágeis e raciocínio afiado tomava seu chá. Ela estava sempre na lanchonete, com um saco de lã ou um caderno. Naquele dia, seu caderno estava aberto sobre a mesa, um lápis pronto em sua mão. Quando a mãe passou, a avó acenou para que ela se aproximasse. "Deixe-me ver de novo", ela disse, com um tom leve, mas curioso. A mãe hesitou. O bichinho de pelúcia estava em sua bolsa, sob o balcão, escondido da multidão que crescia. Mas o sorriso conhecedor da avó a desarmou com um suspiro. Ela pegou o bichinho e o colocou suavemente sobre a mesa. A avó examinou o brinquedo, movendo o lápis com experiência. Em minutos, surgiu um esboço simples. No guardanapo ao lado do chá, ela riu, levantando-o para que todos na mesa vissem. "Minha própria versão. Nada mal, né?" O guardanapo passou de mão em mão e, nesse meio tempo, algo inesperado ocorreu. O zumbido habitual da lanchonete diminuiu. O tilintar de garfos e xícaras suavizou. Um cliente esfregando as têmporas parou, sua tensão se dissolvendo. Uma mãe exausta balançando seu bebê suspirou aliviada, seus ombros relaxando pela primeira vez no dia. "O que é isso?" Alguém sussurrou. "É só um esboço", respondeu a avó, mas sua voz vacilou. Ela olhou para o guardanapo, sua expressão mudando de diversão para admiração. "Eu estava só brincando, mas a mudança era inegável." O guardanapo, com traços apressados de lápis, transmitia a energia calmante do original. A notícia se espalhou tão rápido que a mãe nem entendeu. Uma moradora que fazia tricô ouviu a história e correu para casa para recriar o brinquedo em lã. Ela retornou no dia seguinte com uma versão macia e imperfeita do bichinho de pelúcia. Os botões desparelhados e a costura irregular não importavam. Funcionou. Logo outros se juntaram. Um adolescente, famoso por entalhar, criou a figura do brinquedo em madeira. Um fotógrafo fez polaroides do bicho de pelúcia e as distribuiu como amuletos. Cada criação carregava o mesmo estranho e reconfortante poder, e a cidade se transformou em uma colmeia de criatividade. Retalhos de tecido, blocos de desenho e câmeras desapareceram das lojas. As pessoas se reuniam em salas de estar e centros comunitários, trocando dicas para recriar o brinquedo milagroso pela primeira vez em anos. O riso ecoava pelas ruas e o peso do desespero se dissipava. Mas a mãe observava a agitação com inquietação. O bichinho de pelúcia original repousava em seu colo, aquecendo suas palmas, mas ela sentia que algo não estava certo. As réplicas funcionavam sim, mas não eram as mesmas. Elas não tinham o zumbido sutil do brinquedo, o calor suave que parecia respirar. À medida que a cópia se espalhava, uma sensação angustiante de medo se instalou em seu peito. A mudança na cidade era inconfundível. As ruas, antes cheias de rostos cansados e ombros curvados, pareciam mais iluminadas. As pessoas se moviam como se um peso invisível tivesse sumido. As conversas na lanchonete deixaram de ser ríspidas ou amargas e passaram a ter risadas suaves e acenos gentis de concordância. Na fábrica, o barulho das máquinas ganhou outro ritmo. Um operário na linha, normalmente com expressão séria e em silêncio, agora cantarolava uma melodia alegre. Seus movimentos eram fluidos e quase alegres ao montar as peças com facilidade recém-descoberta. Seus colegas notaram a mudança e começaram a cantarolar, unindo as vozes em uma harmonia suave que preenchia o espaço. Na escola, crianças antes propensas a birras ou lágrimas agora sentavam-se quietas, concentradas em seus trabalhos. A professora, conhecida por sua língua afiada e olhares penetrantes, estava à frente da turma, com a voz suave e firme. Enquanto explicava um problema de matemática, ela sorriu quando um aluno levantou a mão, demonstrando paciência sem fim. Até o prefeito, cujos discursos normalmente deixavam o público tenso e dividido, mudou durante a última reunião do conselho. Ele se recostou na cadeira, um sorriso sereno estampado no rosto. Suas palavras eram calmas e medidas, sem a paixão que antes as marcava. Os membros do conselho, normalmente argumentativos, assentiram em silêncio enquanto discutiam cortes no orçamento e planos de infraestrutura. Réplicas do bichinho de pelúcia estavam por toda parte, uma de tricô no balcão da padaria, olhos de botão desalinhados olhando os clientes. Uma escultura de madeira repousava na mesa do pastor na igreja, com superfície lisa refletindo a luz. Polaroids na geladeira, presas por ímãs de frutas e flores. Na casa da mãe, o bichinho de pelúcia original ainda estava na cama do filho, seu tecido macio um pouco gasto de tanto ser abraçado. Ela o observou à noite construindo uma torre com blocos, suas risadas enchendo o quarto.
A cena deveria tê-la enchido de alegria, mas em vez disso, seu peito se apertou. Ela não podia negar a beleza do que ocorria na cidade. As pessoas eram mais felizes, gentis e mais à vontade. Mas no fundo, ela sentia isso, o zumbido baixo do brinquedo original. Não era mais alto nem mais agudo do que antes, mas parecia ter uma certa aspereza. Ela não tinha percebido a princípio, mas havia algo nele que parecia vivo, e isso a incomodava mais do que ela gostaria de admitir. Na lanchonete, os frequentadores habituais sentavam em seus lugares de sempre, com as mãos distraidamente acariciando réplicas enquanto tomavam café. As conversas mal passavam de murmúrios, e o riso que antes preenchia o ambiente havia se transformado em algo abafado. O zumbido do bichinho de pelúcia original parecia se infiltrar em cada canto da cidade, ficando mais forte a cada dia que passava. A mãe percebeu a mudança em casa. Seu filho, que antes brincava com o brinquedo por horas, agora não queria mais se separar dele. Ele o segurava ao comer, dormir e até escovar os dentes. As birras surgiam quando ela tirava o brinquedo, com chutes e gritos que a abalavam. Numa noite, ela tirou o brinquedo enquanto ele dormia. Ela colocou o brinquedo na prateleira mais alta da sala, fora do alcance dele, mas na manhã seguinte ele o encontrou, como se fosse atraído por uma força invisível. Ele apertou o brinquedo com mais força do que nunca, lançando a ela um olhar furioso com os olhos avermelhados. Ela compartilhou suas preocupações com os vizinhos. Uma mulher parou no portão com uma réplica de tricô no cachecol. "Você se preocupa demais", disse ela com desdém. "É só um brinquedo. Além disso, olha como todo mundo está feliz." Essas palavras causaram um arrepio na mãe. Em casa, ela viu seu filho rir brincando com o brinquedo e por um instante, sua inquietação diminuiu. Talvez ela estivesse exagerando, talvez fosse realmente só um brinquedo. Então, sem qualquer aviso, o bichinho de pelúcia desapareceu durante a noite. Não só o original, mas todo o esboço, réplica e fotografia também sumiram. A cidade acordou com um vazio estranho. A aura reconfortante que os envolveu por semanas agora havia sido substituída por um vazio sufocante. Tudo começou de forma sutil. A professora, descalça e desgrenhada, cambaleava pelas ruas ao amanhecer, suas mãos frágeis agarrando o vazio, a voz rouca, enquanto ela gritava: "Onde você está? Por favor, volte." Ela vasculhou cada beco, olhou vitrines e até bateu em portas de desconhecidos. Ao meio-dia, seus gritos ficaram mais desesperados, sua voz falhando a cada repetição. Na fábrica, o operário ficou imóvel ao lado de seu posto, o olhar fixo no lugar onde antes guardava sua amada réplica. O suor surgia em sua testa e sua respiração era curta e irregular. Então, sem aviso, ele se virou e socou a parede mais próxima. O som nauseante de osso contra tijolo ecoou pelo espaço. Ele não parou. Cada golpe era mais forte, os dedos marcados de vermelho enquanto ele murmurava: "Eles levaram, alguém levou." Ao anoitecer, a cidade estava irreconhecível. A tensão chegou ao auge em uma reunião comunitária organizada às pressas. O salão, geralmente silencioso e reservado a debates solenes, fervilhava de medo e frustração. Começou com sussurros acalorados, depois as vozes se elevaram, acusações foram lançadas e o frágil verniz de civilidade rachou. "Você roubou isso." Alguém gritou, apontando o dedo trêmulo para o vizinho. "Você está louco. Por que eu pegaria isso?" O acusado retrucou com o rosto vermelho de raiva. Uma cadeira tombou, vidro quebrou, o caos se espalhou como rastilho de pólvora. Durante o caos, a professora segurava firme uma réplica artesanal feita por ela com retalhos de tecido. Suas mãos trêmulas ergueram o objeto enquanto ela gritava: "Parem com essa loucura, podemos fazer de novo." A voz dela foi engolida pelos gritos. Um homem mais jovem, com um olhar dolorido, tirou a réplica de suas mãos. "Isso não é de verdade." Ele berrou rasgando-a e a professora caiu no chão, agarrando o tecido despedaçado. O operário subiu em uma mesa, o rosto avermelhado de fúria. "Sumiu por causa deles." Ele rugiu, apontando para um grupo de funcionários da lanchonete amontoados no canto. "Calma." Alguém gritou, mas o funcionário não ouviu. Ele pulou da mesa, abrindo caminho em direção ao grupo. Socos voaram, cadeiras tombaram e sangue espirrou no chão de madeira. As ruas antes silenciosas agora estavam cheias de gritos e vidro quebrado. Quem antes achava conforto com o bichinho de pelúcia agora se atacava, com rostos distorcidos de angústia. A Fundação SCP já estava acostumada a investigar calamidades, mas os relatos transmitidos da cidade pintavam um quadro tão surreal que exigia atenção imediata.
Uma onda de violência, desaparecimentos inexplicáveis e o que autoridades locais chamaram enigmaticamente de histeria coletiva acenderam o alerta. Agentes infiltrados enviaram os detalhes aos superiores, que notaram sinais de anomalia. Não demorou para que eles associassem o caos ao mesmo brinquedo de pelúcia. A fundação mais tarde o designaria como SCP-589. A cidade estava irreconhecível quando a equipe da fundação chegou. Disfarçados de agentes federais de emergência, infiltraram-se no caos à noite. As ruas, cheias de cacos de vidro e tecidos rasgados, refletiam os tumultos dos últimos dias. Sobreviventes abatidos se reuniam em silêncio, com olhares vazios e inquietantes. Tranquilizantes, o agente principal de prontidão instruiu com voz baixa e controlada. Nada de confronto, a menos que seja necessário. Moveram-se rápido, seguindo rumores sobre uma casa de fazenda nos arredores, onde diziam que o brinquedo retornara. A casa de fazenda aparecia ao fim de uma estrada de terra estreita, com janelas escuras e pouco convidativas. A equipe se aproximou com cautela, suas lanternas cortando as sombras densas lá dentro. O ar parecia viciado, pesado, com uma quietude antinatural. Ali, sussurrou um agente, apontando para o canto da sala. O brinquedo de pelúcia estava sentado numa cadeira de balanço bamba. Impecável e inocente na aparência, ele irradiava um fascínio estranho, seu tecido macio quase brilhando na luz fraca. O agente principal assentiu. Contenham-no. Um recipiente reforçado foi destravado e o brinquedo cuidadosamente retirado com pinças, evitando contato direto. Assim que o brinquedo foi colocado dentro do recipiente, a tampa foi selada firmemente e o leve zumbido que parecia emanar do brinquedo cessou. Os sobreviventes foram sedados um por um. Suas mentes, fragmentadas pela ausência do SCP-589, não se lembrariam do caos que os trouxe até esse ponto. Os amnésticos tomaram a cidade como uma maré silenciosa, apagando traumas e deixando espaços em branco. A mãe e o filho estavam entre os encontrados, abraçados em um carro quebrado perto da lanchonete. Seus rostos mostravam o cansaço de quem havia suportado demais ao acordar. A intervenção da fundação seria um branco na memória deles, como se nada tivesse acontecido. SCP-589, agora contido, tornou-se alvo de um escrutínio implacável. Em um laboratório estéril, pesquisadores observavam o brinquedo de pelúcia repousando em compartimento reforçado, aparentemente inerte. Estressados, pessoal classe D foi apresentado ao SCP-589. Os efeitos foram imediatos. Expostos, os sujeitos se agarraram a ele como tábua de salvação. Sorrisos substituíram caretas, lágrimas secaram, a obsessão deles crescia a cada hora que passava. Quando o SCP-589 foi removido no meio do ciclo, os resultados foram catastróficos. Os sujeitos, privados da influência calmante, entraram em crises violentas de desespero. Um indivíduo arranhou as paredes até os dedos sangrarem, enquanto outro sentou-se em um canto, balançando e murmurando frases sem sentido. A curiosidade fez mais uma vítima. Um pesquisador, desafiando o protocolo, contrabandeou o SCP-589 para seu escritório. Pela manhã, foram achados encolhidos em posição fetal, abraçados aos joelhos. Suas palavras sussurradas ecoaram de forma vazia. Sumiu. Perdi tudo. Tentativas de destruir o SCP-589 não tiveram resultado. Seu tecido macio resistiu ao fogo, lâminas e até à decomposição química. A origem do brinquedo é misteriosa e seu propósito, um enigma assustador. O SCP-589 exerce uma influência direcionada sobre indivíduos com alto nível de estresse ou inseguranças severas, apresentando uma taxa de infecção de 90% entre os suscetíveis, em comparação com apenas 12% naqueles com alta autoestima e baixo estresse. Isso apoia a hipótese de que o SCP-589 busca especificamente populações vulneráveis para a infecção. Estudos indicam que o SCP-589 pode ser senciente, surgindo onde pode se espalhar melhor, mas são necessários mais dados para confirmar. Para conter o SCP-589, ele é armazenado em um recipiente soldado e selado, que é sempre pesado para verificar sua presença. O manuseio do SCP-589 fora do recipiente é altamente restrito, exigindo pessoal com autorização de alto índice de resistência psíquica e avaliação psicológica subsequente. Enfatizando a ameaça séria e as medidas de controle em torno da contenção do SCP-589, os protocolos de contenção são rigorosos, nenhum contato físico ou visual é permitido, e o SCP-589 deve permanecer em sua cela, guardado por medidas de alta segurança. Se houver falha de contenção, destrua a área e detenha qualquer membro da equipe que escapar para a avaliação psicológica.
No final, o SCP-589 não era apenas um amigo fofinho, era um lobo anômalo em pele de cordeiro, se alimentando de sofrimento e causando destruição. Um abraço aconchegante de cada vez. Atenção, amigos estressados e inseguros. Se virem um bichinho de pelúcia prometendo paz instantânea, fujam dele. Ele pode arrancar sua sanidade com um abraço.